palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Como todos sabemos, como todos temos ouvido, como todos nós temos visto, nós estamos passando por uma situação de calamidade, uma situação de emergência, uma situação de temores, uma situação de medos. E esse chamado coronavírus só reforça uma verdade sobre a nossa existência. A nossa vida, ela nunca foi normal. Ela sempre foi cheia de crises. Nós estávamos entorpecidos por essa realidade. Foi isso que C.S. Lewis disse em 1939, num sermão que se intitulava Aprendizado em Tempos de Guerra. Ele falou o seguinte: a guerra, que nós podemos substituir agora pelo Covid-19, a guerra não cria nenhuma situação absolutamente nova. Ela simplesmente agrava a situação humana permanente de tal maneira que não podemos mais ignorá-la. A vida humana sempre viveu à beira do precipício. A cultura humana sempre teve de existir sob a sombra de algo infinitamente mais importante do que ela mesma. A vida nunca foi normal, e até mesmo os períodos que julgamos ser os mais tranquilos, como no século XIX, foram sob um olhar mais acurado, cheio de crises, situações alarmantes, dificuldades e emergências. Você lembra de 2009 que teve H1N1? Você sabe quantas pessoas morreram em 2009? Só pelo H1N1, 200 mil pessoas. Você sabe quantas pessoas morrem por ano através do aborto? Milhares de vidas são ceifadas por ano através do aborto. A vida nunca foi normal, só que nós esquecemos disso. Nós corremos riscos a todo momento. Tem um teólogo que se chama Calvino, ele fala sobre as ameaças da vida e nos lembra corretamente de como é a vida. Ele fala assim: nós montamos um cavalo e a nossa vida põe-se a perigo no falsear de um pé. Adentramos pelas ruas da cidade, tantas forem as telhas, tantos serão os perigos aos quais estaremos submetidos. Se um instrumento cortante está em nossa mão ou na de um amigo, os perigos são proeminentes. Tantos animais ferozes quanto os virmos estarão armados para a nossa destruição. A casa, assiduamente sujeita ao incêndio, ameaça-nos durante o dia com a pobreza e durante a noite com a opressão. O campo, dado que seja exposto ao granizo, à geada, à seca e às outras tempestades, denuncia para nós a esterilidade e dela a fomo. O mito, os venenos, os insídias, os latrocínios, a violência declarada, dos quais parte nos ataca em casa e parte nos segue ao longe. Quantos perigos nós passamos nas nossas vidas? Para aqueles que viajam, o perigo do trânsito. Para aqueles que andam na rua, o perigo de ser atropelado, o perigo de um poste cair na cabeça, o perigo de algum animal atacar. Para aqueles que já foram em matos, por exemplo, podem ter cobras venenosas que podem do nada atacar. Tem um menino que mora lá na Barra, esses dias ele foi picado por uma cascavel, só que ela era filhote, só que ele foi parar no PA. A cascavel estava dentro de um saco de ração. Quantos perigos nós passamos na nossa vida? E até aqui o Senhor nos sustentou. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas. Até aqui nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Portanto, esse vírus, ele nos coloca perante um espelho que nós não gostamos de olhar.
Vemos em nós as fraquezas, a vulnerabilidade, os medos, os receios, os temores. Quando ventos contrários desmoronam nossas falsas ilhas de sustentação, nos deparamos afundando em um mar revolto infinitamente maior do que nós. Nós percebemos que sem Deus nada nós podemos fazer. Como que nós vamos lutar contra algo que nós não vemos? Eu vou ser sincero com você, no começo, quando começou tudo isso, é algo muito assustador. Principalmente se você começar a assistir o jornal, se você começar a ler as notícias que saem, você teme. Mas nós cremos um Deus que controla todas as coisas, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Hoje eu vi uma pessoa postando assim: Senhor, repreende o espírito da morte. O anjo da morte é do Senhor. Deus é o único que tem controle sobre a vida e sobre a morte. Ele tem determinado a hora que nós vamos partir dessa terra. E não há nada que alguém possa fazer para alterar isso. Nem o veneno mais mortal de uma cobra pode fazer nós morrermos antes do tempo. Nenhum vírus pode fazer nós morrermos antes do tempo. Portanto, descanse no Senhor. Como nós cantamos, como nós temos cantado naquele louvor, o último, o Rei do meu coração. Qual que é a última parte? Tu nunca me deixarás, tu não me deixarás jamais. A Bíblia nos mostra isso claramente, através da parábola que Jesus conta das 100 ovelhas. Quando uma das ovelhas se perde, o que o Senhor faz? O que o bom pastor faz? Ele vai até o resgate delas. O mundo está normal, milhares de pessoas morrem diariamente. Nós que não percebemos por causa da nossa rotina. O mundo sempre foi assim. Nós que não percebemos. Quantas pessoas morrem nos leitos de hospitais? Às vezes agora eu tenho visto as pessoas, eles colocam lá o quadro clínico da pessoa que morre e está lá: leucemia, diabetes grau 20. São doenças altas, extremas, que muitas vezes nós não percebemos. As pessoas, dezenas de pessoas morrem aqui em Itapuá e nós não percebemos. Essa semana eu soube de 2 ou 3 que morreram aqui em Itapuá. Um caiu de cima do telhado e faleceu. A gente não sabe. A gente não fica sabendo quando não é noticiado. E em meio a esse cenário apavorador, a pergunta sincera que devemos fazer é: como nós podemos estar seguros? A resposta é a mesma que Abraão teve. Lembra quando Abraão levou o seu único filho para matar, o seu segundo filho, o filho da promessa, para matar lá em cima do monte? O que ele respondeu para o filho dele? Quando perguntado como se resolveria aquela situação, o que ele falou? Deus proverá. E ali nós vemos a doutrina que é chamada da providência divina. Deus proverá um descanso para as nossas almas. Deus proverá um sustento para nós, um refúgio para nós. Mas como a doutrina da providência nos ajuda nesse momento? Nós precisamos lembrar de algumas verdades bíblicas. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, Deus faz com que todas as coisas, boas e ruins, aconteçam de acordo com o seu propósito. Muitas vezes nós temos uma distorção que Deus faça apenas que as coisas boas aconteçam. Mas nós temos essa distorção porque nós não compreendemos o plano maior de Deus. Porque para nós, a morte de alguém é ruim. Mas quando Deus leva um dos seus, isso é bom. Só que para nós é ruim, não é? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, não é ruim. Só que para Deus é bom. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo. A Bíblia fala lá em Romanos que a ira de Deus, ela vem contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Os homens naturalmente eles odeiam a Deus.
Isso se demonstra nas festividades, na cultura, na mídia, nas novelas, nos filmes. Eles odeiam a Deus. E agora nesse momento o que eles estão fazendo? Deus tenha misericórdia de mim. Mas o que vai acontecer quando esse vírus sumir? Eles vão voltar a ser aquilo que eles sempre foram. A ira de Deus é contra toda a injustiça. Deus não somente permite situações ruins, mas Ele também é a causa delas. Há aqueles que afirmam que Deus somente governa sobre todas as coisas, mas não causa essas situações ruins. Mas o que é governar se não presidir de tal maneira que as coisas sobre as quais se preside sejam regidas por uma ordem determinada? O que aprendemos na Bíblia é que Deus governa ativamente sobre tudo e todos, sendo a primeira causa de todos os eventos. Efésios 1:11 fala: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Isso incluiu a queda dos pardais que nós lemos, incluiu o jogar dos dados, que está em Provérbios 16:33, inclui o massacre do seu povo, as decisões dos reis, a cegueira, a doença dos filhos, a perda e ganho de dinheiro, o sofrimento dos santos, a conclusão dos planos da viagem, a perseguição dos cristãos, o arrependimento de almas, o dom da fé, o progresso da santidade, o crescimento dos crentes, a vida e a morte e a crucificação de seu filho. Nós podemos continuar com uma lista. Por exemplo, nós temos lido a vida de Jó. Você já leu o livro de Jó, a calamidade que aconteceu na vida de Jó? Só que a calamidade dele não foi assim: aconteceu uma coisa agora, daqui 3 meses outra coisa, daqui 1 ano outra coisa. Não, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Logo no capítulo nós lemos que seus bois e jumentas foram roubados pelos sabeus, seus servos foram mortos, o fogo caiu do céu e matou suas ovelhas e pastores. Não bastasse isso, os caldeus atacaram e levaram os camelos, mataram cruelmente todos os empregados. Pior ainda, os seus próprios filhos e filhas foram mortos por um vento que bateu contra a casa onde eles comiam. E qual que foi a percepção de Jó perante essa calamidade? Está lá em Jó 1, 20 e 21, ele fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, Jó poderia ter culpado tudo aquilo que aconteceu. Ele podia ter culpado os sabeus, ele poderia ter culpado os caldeus, ele poderia ter culpado os seus filhos por não buscarem proteção suficiente, porque provavelmente o vento naquela região devia ser bem forte naquela época. Ele poderia ter achado inúmeras causas para o seu sofrimento, mas ele disse: o Senhor deu e o Senhor o tirou. Ou seja, o Senhor causou toda aquela desgraça. E Jó 1:22 fala: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, Jó não pecou ao dizer que Deus foi a causa da sua crise. E ainda ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Mais para frente na narrativa de Jó, quando seu sofrimento já estava insuportável, suas feridas estavam abertas, a ponto de ele se coçar com um caco de barro, a sua mulher tentou ele para ele amaldiçoar a Deus. E o que ele responde para ela? Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó sabia que Deus envia o bem e o mal, e mais uma vez o narrador diz que pensar assim não é pecado. Jó não pecou com seus lábios. Não é pecado afirmar que Deus causa o bem e o mal em nossas vidas, pelo contrário.
O que nós podemos dizer do profeta Jonas? A Bíblia nos mostra que Jonas ele era um cara muito correto. Era um profeta do Senhor. Ele é o primeiro evangelista que nós temos na palavra de Deus. No Antigo Testamento não se tem evangelista. E o Jonas foi o primeiro missionário que se tem na palavra de Deus. E você já reparou o que Deus causou na vida daquele profeta? Uma palavra-chave do livro é um verbo que significa selecionar algo ou alguém para uma finalidade específica. No livro lemos que Deus enviou um grande peixe para engolir o profeta. Fez uma planta nascer, subir por cima dele e mandou um vento oriental quente para atacar ele. E o maior milagre, ao meu ver, no livro todo é Deus enviou um verme para comer a planta que tinha dado como proteção para o profeta. Pessoas questionam o livro de Jonas, pois narra que um grande peixe engoliu o homem. Mas você já viu um verme domesticado? Já viu algum verme domesticado? Alguém conseguiu domesticar um verme? É assim que o livro termina, com esse milagre absurdo, não é? Um verme domesticado por Deus para cumprir um propósito específico, destruiu a planta que Jonas tanto amava. Deus também controla os vermes e Ele envia eles também para as nossas vidas. Aliás, quando lemos o livro de Jonas, devemos perceber que o mesmo Deus que estava ativo na vida do profeta, trazendo tempestade, peixe, vento e verme, é o mesmo que está ativo também em nossas vidas. Ele não mudou e continua soberano e ativo sobre toda a criação. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre Paulo. Lembra o que Paulo falou lá em Romanos 8, 28? O que está escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o que são todas as coisas? No final do capítulo, Paulo fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome e nudez. Diz que nós somos como ovelhas levados ao matadouro continuamente. A vida foi normal para Paulo? A vida foi normal para Paulo? Então ele conclui dizendo que em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essas são todas as coisas que Deus causa e usa em nossas vidas. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. Mas por que tudo isso acontece? Porque Ele nos ama. E porque a Bíblia fala que Deus faz tudo perfeito. Lembra quando nós lemos lá em Mateus capítulo 10? Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. As pessoas morrem de medo do coronavírus, mas não temem o Senhor. As pessoas temem o Covid-19, mas elas não temem aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E essa é algo que nós devemos sempre pensar. Nós devemos temer o Senhor, que tem o poder nos céus e na terra. E a Bíblia fala que tudo isso é passageiro. Então não tema, não tenha medo da morte, descanse no Senhor. Estava falando para minha esposa, se Deus quisesse, Ele faria assim, Itapuá, puf, e tudo se acabava. Se não fosse a misericórdia de Deus, essa terra já teria sido consumida, nós já teríamos sido consumidos. A Bíblia nos fala sobre o grande amor de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia que não tem fim. E isso te traz consolo? Isso te traz descanso? Ele não só permitiu a existência desse vírus, mas tudo foi ordenado e planejado por Deus. O Deus controla tanto reis como vermes, como nós lemos na palavra de Deus. E Ele ainda é o mesmo.
Se Deus está ativo nisso tudo, Ele não foi pego de surpresa. Seu poder não está limitado, pelo contrário, está operando em tudo e em todos. Podemos clamar a esse Deus soberano nesse momento exatamente pois Ele é quem está no controle. Seria desesperador orar a um Deus que não seja soberano. Seria desesperador orar para um Deus que não sabia que existiria esse vírus. Por um Deus que foi pego de surpresa, assim como nós também fomos pegos de surpresa. Eu quero que você entenda que Deus sabe todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E já está anotado lá no livro dele que dia que nós vamos partir dessa terra. E não é um respirador que vai fazer diferença nisso. Não é uma UTI que vai fazer diferença nisso. Não é um médico, não é um plano de saúde, não é um hospital que vai fazer diferença nisso. Mas apenas a vontade do Senhor, apenas o decreto do Senhor. Tem uma oração que ela fala assim: ajuda-me a ver quão boa é a tua vontade em tudo, e mesmo quando ela vai de encontro à minha, ensina-me a estar satisfeito nela. Tem uma canção que ela fala assim: Deus, mesmo que tu me mates, eu continuarei a te amar, eu continuarei a te adorar. E que nós possamos descansar na palavra do Senhor, que diz que não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és perfeito, Tu és justo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por as nossas vidas, por nós podermos estar nessa noite aqui nesse lugar. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes, Senhor, não descansarmos em Ti, não confiarmos em Ti, Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes não Te buscarmos como deveríamos. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos amigos, que eles possam ser salvos também por Ti, Senhor. Venha salvar os nossos familiares, Senhor. Venha nos abençoar, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra que tem sido perfeita em nossas vidas. Abençoa todos que estão nessa noite aqui nesse lugar, ó Pai. E que possamos sempre, Senhor, estar contigo, Senhor Jesus Cristo. Possamos sempre viver para Ti, Senhor, e estar contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.